corações e se sintonizarem com essa energia de paz e de amor que encontramos aqui em nossa casa. Que todas essas energias que já estamos recebendo desde o momento que aqui adentramos, invada todo o nosso ser, envolva nossa alma, penetre em nosso coração e nos traga a paz que tanto precisamos para continuar nessa jornada de aprendizado e de evolução espiritual. Que a noite de hoje seja mais uma noite de alimento para a nossa alma e que as palavras de nosso irmão Mauro possam ficar não apenas em nossa mente, mas também em nossos corações. Que todos nós tenhamos uma noite abençoada pelo conhecimento. Que assim seja. Boa noite a todos. Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Na certeza de que os amigos na espiritualidade conduzirão a todos nós, através das páginas do Evangelho, a uma jornada de reflexão, de avaliações, de ponderações, onde com certeza poderemos sair aqui da nossa casa Nova Era na noite de hoje, ainda mais fortalecidos, ainda mais confiantes e com maior sabedoria, de tal forma que os acréscimos desta noite vão poder somar a nossa reforma íntima, a nossa trabalhabilidade espiritual, no sentido, no objetivo, que é de todos nós espíritos, ao voltarmos para uma nova vivência, nos transformarmos e sermos ainda melhores. O Evangelho de hoje, dando sequência às várias tratativas dos outros evangelhos aqui da casa, inclusive o último que fizemos, retoma o tema sobre a gratidão. Uma palavra muito conhecida de todos nós, sabemos o significado da palavra gratidão, mas temos, cada um à sua maneira, uma certa dificuldade de poder colocar em prática aquela referência que temos sobre a palavra gratidão. Sabemos na teoria, sabemos no planejamento, mas temos uma dificuldade enorme quando entramos no campo das realizações. O apóstolo Paulo dizia: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Ele referia-se em qualquer situação que estejamos passando, seja nas situações de alegria, de sorriso, de felicidade, de normalidade, ou nas situações em que estamos passando por dificuldades, lutas, provações, expiações. Em tudo, a todos os instantes, em tudo que fizermos e pensarmos, que os nossos pensamentos possam estar sempre embasados na gratidão. Na perfeição da bondade divina, tudo tem uma razão para existir, para ser, para acontecer. Não existe o acaso. A palavra acaso
significa ausência de caso, significa o nada, e o nada não existe. Deus criou a todos nós e a partir disso, tudo tem uma causa, tudo tem um caso, uma forma de acontecer. Então tudo aquilo que acontece em nossas vidas não acontece por acaso, sem razão nenhuma. Há uma razão para acontecer. Aprendemos doutrinariamente a responsabilidade das nossas escolhas e a liberdade das nossas escolhas. Somos escravos da nossa liberdade, da liberdade das nossas escolhas. Cristo, quando visitou Marta e Maria, as irmãs, ele disse a Marta: Marta, por que te inquieteis? Na ansiedade de Marta, ela olhava a sua irmã Maria, observando, ouvindo as palavras de Jesus, e Marta, preocupada com os afazeres da casa, pois havia recebido Jesus naquele dia. Jesus diz a ela: Marta, tu te preocupas tanto, por que te inquietas tanto? Porque em tudo que tu fazes, vai ter que escolher alguma coisa primeiro, que é a principal. Maria escolheu aquilo que é a principal. É aquilo que ninguém vai tirar dela. O resto é transitório. E a doutrina espírita explica para nós a responsabilidade das nossas escolhas, para que não estejamos investindo de forma desproporcional nas coisas passageiras, nas coisas transitórias, naquelas coisas que não são essenciais. Porque realmente aquilo que é essencial é aquilo que, terminada a nossa jornada, quando vamos adentrar o plano espiritual, nós vamos levar conosco. E não há nenhuma mala, não há nenhuma bagagem física, material, que possamos carregar. Pode ser que alguém coloque algum objeto dentro do nosso caixão ali, mas nada disso nós vamos passar, vamos levar. A única coisa que nós levaremos é aqueles valores que estão no nosso coração e nos nossos sentimentos. A ética do Espírito. Valores fundamentais esse, quando nós investimos naquelas coisas que não são passageiras, que são permanentes, como Cristo disse, elas construirão e elas serão alicerce, o manual da nossa vida, na continuidade do outro lado. Então, a recomendação é que estejamos atentos a tudo isso. Muito embora nos dias difíceis que nós estamos passando hoje, como houveram tempos difíceis atrás, existem acontecimentos de difícil lida, de difícil trabalhabilidade, manejo, de ser administrado. São situações que muitas vezes chegam a nos tirar do ponto de equilíbrio, sejam nos tirar a paz de espírito. E o importante é que em tudo isso, porque nós, se não tivermos essa movimentação, esses acontecimentos que fazem parte da lei do progresso, nós somos espíritos que poderemos nos acomodar com as facilidades. Então, tudo em nossa vida há uma razão de acontecer. Os sofrimentos, as dores, têm origem em vidas passadas ou na atual. Construção de cada um de nós. As alegrias, a facilidade, o bem-estar, a paz de espírito que experimentamos, tem fundamento, tem construção em vidas passadas e na atual existência. Então, tudo está em nossas mãos. Quando Jesus disse que você colhe conforme você semeia. E ele diz repetidamente isso muitas vezes para que estejamos atentos a esses acontecimentos, a esse mecanismo todo.
agradeça sempre aquilo que o apóstolo Paulo nos recomenda, em tudo, em tudo. O empresário viajava num dos aviões mais modernos, de alta tecnologia, e este avião, essa aeronave, sofre um pane e esse avião cai no mar. É obrigado a fazer um pouso de emergência no mar e acaba acontecendo um acidente fatal. Tripulação, passageiros, a maioria morreu, somente ele foi o sobrevivente. De toda aquela quantidade de pessoas que haviam no avião, ele foi o único que sobreviveu. Caiu ao mar, mas conseguiu, com muito esforço, com muito sofrimento, com muita luta, alcançar uma terra firme. E quando ali chegou, sentado à areia, descansando, agradeceu a Deus, porque, apesar de tudo, ele tinha sido beneficiado com a continuidade da vida, quando aquelas centenas de pessoas já se encontravam sob as águas do oceano. E ele agradeceu imensamente a Deus. Os dias foram passando e ele teve que aprender a lidar naquela ilha deserta com toda aquela dificuldade, construiu uma cabana, lutava todo dia pela sua sobrevivência, e todo dia, como ele fez naquela tarde, sentou-se à areia e agradecia a Deus, que apesar de tudo aquilo que ele estava passando, ele ainda se sentia um privilegiado. E tinha no seu coração a gratidão por tudo aquilo que Deus estava proporcionando. Um dia, ele sai para caçar, para buscar mantimento, e quando volta por uma razão desconhecida, encontra a sua cabana, que ele havia construído com tantos esforços, havia pegado fogo. E o fogo consumiu tudo. E ele ficou ali novamente no ponto zero. Sentou-se angustiado, amargurado, questionou a falta de sorte, questionou se Deus o havia abandonado. Mas passado esse momento crítico, ele voltou a agradecer a Deus, que apesar de tudo, ele ainda vivia. Ele ainda via os dias amanhecer, os finais das tardes, o pôr do sol e as estrelas no céu. Ali, ainda de dia, pensando nos rescaldos que havia de limpar da sua cabana, pensando como faria, de repente houve uma voz naquela ilha deserta que pergunta para ele se ele estava bem. Um navio que passava perto, viu aquelas chamas, aquele fogo, e deduziu que poderia haver alguém ali, sabia que era uma ilha deserta, de lugar longínquo, que poderia haver alguém. Então os seguranças do navio desceram àquela ilha e o resgataram. O fogo da cabana, a fumaça produzida pela queima da cabana, chamou a atenção, foi um sinalizador para que ele pudesse receber o socorro daquela embarcação. E quando pensamos naquilo que passou esse homem, naquela situação crítica, que em todos os momentos ele agradecia a Deus por tudo o que estava acontecendo e todo aquilo que era o somatório das experiências de sua vida. E apesar de todas as dificuldades, da solidão, ele agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus tantas vezes quanto sozinho, sentado à areia daquelas praias, ele ficava se perguntando, porque não havia ninguém com conversar, conversava consigo mesmo e forçosamente aprendeu a conviver consigo.
E isso o permitiu a introspecção, a voltar-se para o seu interior, a questionar valores que ele tinha sobre coisas, pessoas, planos, e realmente aquilo que importava. Então são nessas situações adversas que muitas vezes nós estamos passando no nosso dia a dia, é como se a cabana do nosso espírito, como se o nosso coração estivesse em chamas. A dor que experimentamos, a saudade, a amargura, a ingratidão, a intolerância, o vitimismo, uma série de sentimentos que nos leva muitas vezes, por falta de atenção, a achar que nós estamos derrotados ou que Deus se esqueceu de nós. Mas na verdade, é uma forma equivocada de olhar a vida, de ver a vida, de sentir a vida e entender que nesta vida não há o acaso, que não há sorte, que não há privilégios. Somos nós que construímos a nossa história e deixamos para a vida aquilo que para a vida queremos deixar. São momentos extremamente necessários e importantes na existência de cada um de nós. Numa situação dessa, foi obrigado a quebrar o medo, a paura, o pavor de olhar para si mesmo. Mas, contudo, não via motivos para não agradecer. Se pegarmos as histórias das nossas vidas e perguntarmos para nós se nós queríamos voltar a tempos atrás, como era 20, 30, 40 anos atrás, a maioria de nós vai dizer que não gostaria de voltar. Razão essa, porque já experimentamos aquilo que precisávamos experimentar. Mas como a vida é para frente, há um impulso natural do Espírito de sempre caminhar para frente, nós gostaríamos de continuar. Significa que hoje nós somos melhores do que ontem. E amanhã, se nos esforçarmos, seremos muito melhores do que somos hoje. Porque vamos somar todo o nosso experimental, todas as vocações, todas as nossas riquezas que conquistamos e vamos enfrentar a vida de uma maneira diferente. Podem observar que resolvido um problema hoje deste tamanho, amanhã o problema que vem é maior. Significa que estamos prontos para enfrentar algo mais de maior volume, de maior importância. Sempre isso no determinismo divino, levando o homem para frente. Mas às vezes esmorecemos e deixamos de ter a gratidão por nós mesmos, primeiramente. Por sermos gratos a Deus que nos permitiu essa existência, mas também termos gratidão por nós, porque também somos merecedores e necessitados da atual encarnação. Então a necessidade da valorização íntima e da gratidão íntima. Então quando falamos de gratidão, é darmos aquele tempo, pararmos e pensarmos quantas coisas boas nas nossas vidas. Quanto a maioria de nós fomos na gravidez desejados, esperados, o sonho do primeiro filho, do segundo filho. Os nossos pais nos recebem, principalmente as mães, e dão parte de si, nos alimentam, cuidam de nós. Gratidão. Não existe ninguém perfeito, os nossos pais não são perfeitos, tanto quanto nós não somos perfeitos. Mas os nossos pais nos alimentaram.
com as suas falhas, com os seus poréns, com os seus limites, tal qual nós hoje como pais também somos limitados e falhamos, mas a gratidão pelos nossos pais, a gratidão pela maternidade, pelo aquele coração materno que nos alimentou, que nos deu de mamar, que nos ajudou nos primeiros passos. Sempre gratidão, sempre gratidão. Quando nós não aprendermos a perdoar os nossos pais pelos seus limites, da mesma maneira que desejamos que os nossos pais nos perdoem pelos nossos limites, enquanto não resolvermos as nossas questões com o nosso pai e com a nossa mãe, a nossa vida segue travada. Porque o primeiro homem de uma mulher é o seu pai, e a primeira mulher de um homem é a sua mãe. Referências significativas. Gratidão. E uma forma de gratidão é quando chegar a velhice, acolher os nossos pais com o melhor que nós temos. Não colocá-los no fundo de uma casa, ou transformar os nossos pais que prestem serviço para nós, ou deixarmos o encargo dos nossos pais, aos nossos pais para cuidar dos nossos filhos de uma forma excessiva, mas a profunda gratidão. E no momento em que eles mais precisarem, nós estaremos presentes. Sempre agradecendo e fazendo o melhor por eles. E muitas vezes nossos pais, na sua conduta de vida, nos ensinam a isso. Quando nós estamos numa relação de afetividade, num casamento, nós não falamos do casamento dos homens, no casamento civil, falamos na união de corações, de almas, espíritos que se juntam para se melhorarem e para proporcionar condições de outros espíritos virem e se melhorarem. Quando olhamos para o nosso companheiro ou nossa companheira, que se esforça por nós, o nosso profundo sentimento de gratidão. Ainda quando jovens, ainda quando já maduros, porque quando chegar a velhice nós vamos ver que os nossos filhos vão ter as suas famílias, e os nossos filhos não serão os nossos filhos, os nossos netos serão parentes tal qual os nossos filhos serão parentes. Mas a nossa companheira, o nosso companheiro que andou de forma séria, de forma correta ao nosso lado, ele é o nosso grande amor. A eles, o nosso melhor. Focado nesse pensamento, apesar de todas as variações que existem numa união, nós vamos com um sentimento de gratidão, levando a nossa união matrimonial de forma melhor. Nosso pai e nossa mãe nos tiveram. Nós somos nossos filhos. Escolhas pelo laço familiar. Mas o nosso companheiro, a nossa companheira, que vem de outra família diferente, nos escolheu pela sua opção. E quão bonito, não é? Quando nas dificuldades familiares vemos um cuidando do outro. A gratidão. Quando nós temos a oportunidade de estudar com os esforços dos nossos professores, esses mestres da eternidade, ao qual nós devemos uma gratidão eterna, que doam as suas horas para nos tirar da ignorância, a nossa gratidão, o nosso respeito. O ambiente de trabalho, a empresa que nos dá a oportunidade de sustentar a nossa família, gratidão. Sempre agradecer. Sempre agradecendo. Os amigos que caminham conosco, sempre agradecendo, sempre agradecendo. E nós vamos instituindo, nós vamos transformando a gratidão num mecanismo normal da nossa convivência. Fazemos isso automaticamente. Os estudiosos do comportamento humano, psiquiatras, psicólogos, agora o pessoal da medicina avançada,
diz que quando nós projetamos o sentimento de gratidão, de amor, de fraternidade, o comportamento das nossas ondas, das energias, da frequência cerebral nossa, muda de uma forma extraordinária, proporcionando a reprodução, a aceleração dos hormônios benéficos, que são importantes para o equilíbrio do físico, porque externa a alegria. Quando nós, lá atrás, aprendemos que Moisés recebeu os 10 mandamentos, o primeiro mandamento diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, acima de nós. O amor tem no seu conteúdo uma das maiores parcelas que compõem o sentimento do amor é a gratidão. E nós somos gratos a Deus pela nossa vida, pela nossa existência. Então, desde lá, o espírito religioso, o espírito mais evoluído, vem dizendo gratidão a Deus. O 4º mandamento: honrarás pai e mãe. O mandamento nos convida a honrar pai e mãe, a ter amor por eles, a ter gratidão e zelo. Gratidão e zelo. Senhores e senhoras, cuidem de vossos pais, para que os vossos filhos vejam através dos vossos exemplos, dos nossos exemplos, como nós queremos ser tratados no futuro. E isso é fato. Naquele dia, bem cedinho, o comerciante estava em frente ao balcão da sua loja, olhando para a vitrine lá fora, e se aproxima uma menina, vestida assim, de uma maneira muito simples. A menina começa a olhar os presentes que haviam naquela loja, encosta no narizinho e ele fica assim, marcando o vidro daquela loja. E ela olhava, escolhia, entrou na loja e perguntou e falou para aquele senhor, o atendente: moço, eu quero comprar este colar. Era um colar muito bonito, de pérolas azuis, caríssimo. A menina entrou e falou: quero comprar esse colar. E ele, vendo a condição da menina, perguntou: mas para que você quer esse colar? Ele falou: olha, senhor, meu pai e minha mãe morreu, e quem cuida de nós é minha irmã mais velha. Ela tem uns 16, 17 anos, ela é nova, mas ela tem uns olhos azuis, lindo, porque ela é muito linda, mas os seus olhos são azuis como as pérolas, como as pelotinhas desse colar. E esse colar tem a cor dos olhos dela. E eu quero dar isso para minha irmã pela minha gratidão. O quanto eu gosto dela, porque ela cuida tanto de mim. O comerciante perguntou: mas quanto você tem? Ela tirou um lencinho dos shorts, abriu o lencinho, tirou algumas moedas e disse para ele: eu tenho esse dinheiro, dá, né? Dá para comprar? Ele falou: sim, dá para comprar, você me aguarda aqui, que eu vou fazer o pacote. Foi, e aquele homem procurou fazer o pacote mais bonito que ele queria conseguir fazer, o que ele tinha de mais bonito na sua loja. Preparou o pacote com o colar de pérolas azuis, ficou lindo, entregou para a menina deixou a moedinha para ele e seguiu embora. Horas depois entra uma moça de um semblante muito bonito, olhos azuis que brilhavam, pareciam pérolas, com o semblante preocupada. Falou: senhor, uma criança, uma menina comprou esse colar aqui?
Ele falou, comprou. Mas ela pagou com o quê? Como é que ela conseguiu pagar? Quanto custa este colar? E o comerciante disse, olha, minha jovem, infelizmente eu não vou poder te responder, porque é uma norma aqui da nossa empresa não falar sobre o aspecto financeiro e as escolhas dos nossos clientes. Ela havia trazido o pacote desembrulhado, ele voltou lá dentro, preparou o pacote de novo, entregou para ela, e a menina, quando ele entregou o pacote, a menina chorava de alegria. Voltou para sua casa com uma expressão totalmente diferente do jeito que encontrou. Quando Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque eles externam a pureza que cada um daquele que deseja chegar ao reino dos céus deve apresentar, essa história, o evangelho desta noite, nos fala da gratidão que nós devemos ter para com os outros, e principalmente quando nós temos a oportunidade bendita de retribuir em vida, agora, daqui a pouco, depois, mas retribuir todo o bem que nós recebemos. A todo momento é possível nós externarmos nosso gesto de gratidão, porque nunca será tarde. Sempre é um momento, dá tempo. Encerrando o nosso evangelho de hoje, fica aquele convite para que todos nós possamos, ao voltar para nossas casas, que é o berço sagrado do Espírito, olhar todos aqueles que ali estão, a nossa família, pensarmos em todos e vermos que ainda dá tempo de agradecer. Encerramos o evangelho de hoje agradecendo a todos vocês, a nossa casa de oração, pela oportunidade de aqui estarmos no evangelho de Jesus. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será, que Jesus esteja conosco. Os números vão de 1 a 97. Hoje é dia 27, né? Então o número 27. 26? 26. 26, corrigindo. É. E agora o 27. Deu para corrigir, hein? O número? Até que número você falou? 97. 97. O livro A Fórmula da Felicidade. Está no Clube do Livro, Rega? Vamos trocar. Nós não perde a viagem, Rega. Número 48. Pessoal que receberam os livros, após a leitura, doem o livro, preste para alguém, tá? Para que o conhecimento se estenda aos outros. Senhor, nosso querido Mestre, nosso Pai, nosso Criador, que tanto amor e tanta misericórdia tem por nós, seres tão pequenos,
tão errantes, tão imperfeitos, que galgam neste mundo, buscando o melhoramento, o crescimento e a evolução espiritual para um dia chegarmos perto de sua magnitude. Quão agradecidos, Pai, devemos ser por tanta misericórdia que o Senhor tem para conosco, por tantas bênçãos que coloca em nosso caminho, por tantos facilitadores de nossa jornada. Em nossa pequenez, por muitas vezes, passamos despercebidos, Pai, pelas demonstrações de amor, de afeto e de carinho que constantemente recebemos de Ti. Mas pedimos, Senhor, mais uma vez, a Sua misericórdia e o Seu auxílio, que sempre vem ao nosso socorro, através de nossos irmãos, dos espíritos amigos, dos Seus mensageiros, que nos auxiliam, nos protegem e a todo momento buscam nos inspirar para que possamos sempre fazer as melhores escolhas, nutrir os melhores pensamentos, sentimentos e ter em nossas vidas sempre as melhores ações. Que a gratidão, Pai, que o amor, que a humildade, que a benevolência envolva nossos corações, norteie nossas vidas, que se estenda a todo o nosso planeta, a toda a humanidade e envolva a todos. Pois só o Seu amor, Pai, é capaz de curar as chagas que ainda existem em nossos corações. Agradecemos imensamente por mais essa oportunidade reencarnatória que temos e por todas as outras que com certeza se estenderão ainda em nossas vidas espirituais. Obrigada por tudo, querido Deus. Obrigada por nosso Mestre Jesus, seus ensinamentos e por todos os amigos que cuidam de nós com tanto zelo, com tanto carinho. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, hoje e sempre. Que assim seja.